Então, agora que está gravando, essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube. Boa noite para todo mundo. A gente está aqui para assistir a perícia, o mini curso de perícia criminal do Silberto, certo? Então, antes de eu passar a palavra para ele seguir com o mini curso, eu vou dar alguns avisos que são... podem mandar perguntas no chat a qualquer momento, que o pessoal da organização vai estar recolhendo essas perguntas para fazer no final ou assim que der um tempinho. Sobre o credenciamento para as horas, vocês têm que acessar o Eventtree lá no finalzinho da mini curso também. E no finzinho também vai ser disponibilizado um link para vocês responderem o feedback sobre o mini curso, que é muito importante para a gente esse feedback. Então, acho que pode dar início, Silberto, quando sentir à vontade. Acho que você está falando mutado, Silberto. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, agradecer, né, pela organização, o convite. Me apresentar também, eu sou o Silberto Azevedo, eu sou o chefe da divisão de laboratórios do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A divisão de laboratórios na verdade, um laboratório de toxicologia forense e de anatomia patológica. É um laboratório dentro do Instituto Médico Legal, responsável por análises toxicológicas em amostras biológicas de todo o estado de Minas Gerais, né? Então, todas as amostras biológicas que a gente precisa periciar, sangue, urina, vísceras, são feitas no Instituto Médico Legal, mais especificamente no Laboratório de Toxicologia, né? E de Anatomia Patológica. Então, para começar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é a estrutura aqui da perícia criminal. Então, primeira coisa, assim, dizer para vocês a diferença entre perícia, né, perícia oficial, que é o nosso caso aqui, nosso tratado aqui. A perícia criminal oficial é a perícia onde um profissional concursado, nomeado pelo governador do estado, né, ele tem fé pública e produz um serviço de polícia judiciária, ou seja, ele remete provas objetivas, né, provas científicas, que vão ser incluídas dentro do inquérito, junto com a investigação policial. Oi? Desculpe interromper, mas acho que não está passando para a gente, agora passou o slide. Isso. Acho que ele está, tipo, não na apresentação. A tela. Melhorou? Agora passou. Uhum. Então, já. Então, é um perito que tem fé pública, né, e então nomeado pelo governador do estado, para desenvolver um trabalho técnico científico, né, na forma de laudos, onde é feita as diversas formas de perícia, e essas perícias são juntadas ao inquérito policial, junto também com uma investigação, e depois são remetidas às justiças para as ações necessárias do Ministério Público, dos juízes, né? Isso é uma coisa que está prevista dentro do Código de Processo Penal, essa função. Então, diferente, então, da polícia, da perícia, que às vezes é uma perícia nomeada, né? Ou então faz uma perícia que não seja essa especificamente oficial. Bom, a Secretaria de Defesa Social no Estado de Minas Gerais é uma secretaria que ela é integrada, então ela atua com as forças de segurança todas juntas, sabe? É um papel meio que estratégico do governo do Estado, então trabalhar com as polícias civil, polícia militar, corpo de bombeiros e o sistema prisional, tudo junto. Nosso objetivo aqui, então, é de que você, através do sistema de defesa social integrado, consiga dar melhor retorno à sociedade, né? No que tange a investigação, no que tange ao controle social,
a segurança do indivíduo. Então, o objetivo é de integrar essas forças para dar um bom retorno à sociedade. Ótimo. Então, qual que é, na verdade, se eu pego dentro da Secretaria de Defesa Social, qual que é o papel da Polícia Civil? O papel da Polícia Civil, então, é materializar uma prova de crime, né? Então, eu vou juntar informações que eu faço, as investigações, que são as provas subjetivas, e também as informações através de laudos das provas objetivas, que é a parte de polícia técnica científica, é onde a gente está inserido aqui no contexto. E aí junta-se todas essas informações, né, das investigações e das perícias, compõem um inquérito que depois vai ser remetido à justiça. Então, basicamente, o trabalho de polícia técnico científico funciona nesse sentido, né, de materializar a prova de um crime. Né? Então, a Polícia Civil, mais especificamente, ela está, o nosso contexto que nós estamos inserido é de uma superintendência de polícia técnica científica, onde a gente tem, aqui em Minas Gerais, um instituto de criminalística e um instituto médico-legal. Esses dois grandes institutos são responsáveis. Então, lá no instituto de criminalística, a gente depara com as diversas formas de perícia de trânsito, perícia de engenharia, perícia contábil, e etc. E no Instituto Médico Legal, mais relacionado, né, à perícia médico-legal. Então, os exames de necrópsia no morto e os exames também no vivo. E dentro do Instituto Médico-Legal, a gente tem a divisão de laboratórios, que é quem cuida dessa parte de materializar as provas através dos exames laboratoriais, né? Os diversos exames toxicológicos, dosagens de substâncias de interesse médico-legal. Então, voltando mais um pouquinho lá na criminalística, né, que é a superintendência técnico-científica, o Instituto de Criminalística. Então, eu tenho as perícias de crime contra patrimônio, de documentoscopia, de engenharia legal, de áudio e vídeo. Então, cada uma dessas sessões tem a sua especialidade, trabalham dentro de perícias específicas para tentar materializar provas de crime. Né? Então, o pessoal do crime contra patrimônio trabalha a questão dos furtos, dos roubos, das práticas de jogos ilícitos. A de documentoscopia, a parte de defraudação, né, de integridade documental, de engenharia, então caiu um viaduto, rompeu uma barragem, etc. Então, é o pessoal de engenharia que trabalha especificamente com isso, e assim por diante. Traz o arcabouço de conhecimento de cada perito especificamente para trabalhar na formulação e na formatação de laudos especializados. Então, a gente tem perícias contábeis, perícias de trânsito, o crime contra a pessoa, né, que são os crimes contra a vida, e aí é o que é mais comum, assim, das pessoas terem mais noção de perícia, são os peritos que vão ao local de crime, né, os crimes de homicídio, os crimes de suicídio, os crimes de morte violenta no trânsito. Então, é trabalhado dentro dessa seção de crimes contra a pessoa. Os crimes de meio ambiente e diversas outras coisas. Uma outra forma muito conhecida também da perícia é a balística, né? Na determinação de calibre, ou até mesmo da eficiência da arma de fogo, se ela consegue produzir, né, o efeito de emitir o projétil. Então, tem uma seção especializada nesse tipo de perícia, né, para analisar tanto os projéteis quanto as armas. Tem também, no Instituto de Criminalística, o laboratório, que é um outro laboratório também, que está muito relacionado, inclusive, mais a profissão de químicos, de engenheiros químicos e também de farmacêuticos, biomédicos, que é a parte de química e toxicologia forense. Então, onde são feitos exames químicos em drogas apreendidas, né, ou substâncias suspeitas de serem drogas, maconha, cocaína, crack, essas coisas, todos solventes. Se faz também nessa área também os exames químicos bromatológicos, metalográficos,
Então, um arcabouço de profissionais e de conhecimento, de tecnologia, de equipamentos, cromatógrafos, etc., muito presente também nessa área. Mas é uma área da Superintendência de Polícia Técnica Científica, aqui no estado de Minas Gerais, que faz uma análise mais do que é encontrado, do que é apreendido, né? Então, encontrei uma cartela de medicamento, um veneno, um praguicida ou uma droga, isso é remetido para o Instituto Criminalística. No caso da pessoa ter vindo a óbito, ou mesmo não, né? Essa pessoa vai para o Instituto Médico Legal, e aí o material biológico é analisado, e depois a gente fecha os dois raciocínios, né? Daquilo que eu encontrei no local, daquele medicamento, daquela droga, daquela substância, e a gente identifica se há a presença da substância naquele indivíduo que está sendo periciado, né? Nas amostras de sangue, de urina, de estômago dele, de fígado, etc. O exame de biologia, a seção também de biologia legal, a seção técnica que trabalha com os exames de DNA, esse também bem conhecido do público mais afeito aí à ciência criminalística, né? Então, nesse laboratório também é um laboratório de biologia legal, que trabalha com exames hematológicos, exames em espermas, exames de DNA. Né? No estado de Minas Gerais, a gente teve recentemente a ocorrência do rompimento de uma barragem, né? Isso é do alcance nacional, aí todo mundo sabe, e essa sessão teve um trabalho muito grande de identificar diversos fragmentos de suspeitas, né, de pessoas que a gente ainda não tinha identificado ainda das formas mais primárias, que seria através das impressões digitais, ou então de análise de documento e de encontros odontológicos. Bom, dando seguimento, a gente, então, tem dentro do Instituto Médico Legal, aí eu vou puxando mais o campinho para cá, né, já saímos lá da defesa social, foquei um pouquinho na superintendência, mostrando da criminalística e do Instituto Médico Legal, expliquei um pouquinho das sessões da criminalística, agora chegamos no Instituto Médico Legal, que é uma especialidade médica, né, uma definição mais ampla, aí, que é uma área da medicina que cria uma interface com o direito, então onde a gente vai fazer uma perícia que vai ter o seu caráter médico, mas que vai se relacionar especificamente do ponto de vista do direito, né? Que é criar uma informação, uma materialidade de prova, um laudo médico, para poder ser remetido à justiça. Bom, a perícia ela pode ser criminal, pode ser civil, trabalhista, previdenciária, né? Mas tudo isso dentro de um contexto ético do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina. Então, todos esses contextos. Mas no nosso caso mais específico aqui, a gente lida aqui com uma questão criminal, né? Onde eu tenho a mesma estrutura, é feito um concurso público para médico legista, né? Ou, no caso, um perito é nomeado, e aí é feita a nomeação pelo governador e é esse profissional que tem fé pública e que vai fazer, então, a perícia médica legal. Bom, uma estruturazinha, para vocês terem uma ideia assim, de como é que é o Instituto Médico Legal, aqui em Belo Horizonte. Ele tem 3 divisões, a divisão auxiliar, a divisão de laboratório, a divisão de perícia médica legal, que é composto, cada uma delas aí por suas áreas, por suas seções, né, de perícia no vivo, no morto, odontologia, anatomia patológica, toxicologia, e aí vai. Então, tem toda uma estrutura de funcionamento o Instituto Médico Legal, para que, ao final, a gente consiga dar boas informações acerca de lesão corporal, de verificação de embriaguez, de constituição carnal, perícia de idade, sanidade física, sanidade mental, perícia de aborto, perícia de intoxicações, e também as necrópsias, né?
não é o nosso volume maior, ao contrário de que muita gente pensa, o Instituto Médico Legal faz necrópsia, deveria ter, na verdade, estar mais focado mesmo em fazer o exame necroscópico, mas acaba que 80% do nosso serviço é feito nas pessoas vivas, né? Então, o serviço de necrópsia responde quase que só por 20% do nosso trabalho, né? Bom, agora baixando mais o foco ainda para o lado do laboratório de toxicologia, que talvez seja mais o interesse do público aqui, é importante primeiro a gente pensar, né, o laboratório de toxicologia, pensar essa perícia toxicológica de uma forma de como as substâncias elas interagem com o nosso organismo e como que isso trafega no nosso organismo, para a gente poder estruturar lá na frente o que pesquisar, como pesquisar e como que eu vou expressar isso que eu encontrei, o que eu não encontrei, que relevância que tem, etc. Bom, alguns dos profissionais têm uma habilidade maior, um conhecimento maior com esse tipo de informação, né? Então, na formação mais específica para trabalhar com a toxicologia forense, é bem necessário que se tenha esse tipo de informação. Dos princípios mais farmacodinâmicos das drogas e das substâncias, né? Então, entender uma diferença entre um veneno e um medicamento, né? E como ele se absorve, distribui, biotransforma e ele é excretado, isso é fundamental para eu poder entender o que buscar, onde buscar e como buscar, né? Para objetivar essa prova. Bom, ok, como se eu vou trabalhar lá dentro do laboratório com essa pesquisa mais toxicológica, a gente tem, então, as diversas análises que a gente faz lá no nosso dia a dia, uma dosagem de etanol, né, do teor alcoólico em amostras de sangue, e aí muito relacionado aos crimes de homicídio, crimes, os acidentes de trânsito, né? Então, uma substância muito prevalente na nossa sociedade e causadora muito relacionada a situações de crime. Então, é feita uma dosagem de etanol, a gente utiliza uma cromatografia com detector FID, é um gold standard para se fazer essa análise. A gente tem também as análises de monóxido de carbono, nos casos de intoxicação por essa substância, né? É muito comum, ou nos casos de incêndio dentro de casa, ou acontece de a pessoa, nas épocas mais frias, em lugares mais frios, muito comum de se acender alguma lareira ou ou colocar alguma coisa com uma combustão incompleta dentro de casa e acaba que a pessoa vai dormir e aí morre. E aí costuma morrer uma família inteira, assim, intoxicada por uma substância dessa que ela é meio que inodora, né? Você perde o nível de consciência muito rápido, né? O exame toxicológico também, que a gente faz assim, mais de triagem, então, o exame no sangue, onde a gente consegue identificar diversos medicamentos, praguicidas, drogas de abuso, né? Então, a gente utiliza também amostras de sangue. Essas amostras são sempre conservadas, né, em fluoreto, EDTA, é um conservante que a gente utiliza e congela também, para a gente manter a estabilidade das substâncias. O exame também pode ser feito na urina, a gente utiliza um volume um pouquinho maior já, ou eu posso usar um fígado, ou posso usar o estômago. Tudo isso eu estou pensando exatamente no slide que eu passei anteriormente, aí, da questão da absorção, da distribuição, né? Então, a gente vai pensando na substância de como ela trafega no organismo da gente. Então, por isso essas escolhas desses materiais, do sangue, da urina, do fígado, do estômago, e o que eu vou buscar para cada um deles, né? E do ponto de vista de anatomia patológica, de pesquisa de espermatozoides, são os outros exames também que a gente faz. Aí a gente já tem uma conservação diferente, eu já coleto o órgão inteiro, já coloco ele em formol, que é para preservar mais tecido, né, e menos substância, então aí já é feito de outra forma. Então, tudo isso tem que ter esse arcabouço de conhecimento para a gente poder chegar no que quer.
Aqui uma breve demonstração para vocês aqui de como a gente usa, né, assim, como de primeira escolha, segunda ou terceira escolha para determinada substância, os diversos materiais, né? Então, eu posso usar uma urina para poder trabalhar numa amostra que eu vou pensar em alguns metabólitos, né, substâncias que são muito excretadas na urina, ou se eu estiver relacionado com a ocorrência, né, a morte por arma de fogo, eu trabalho com uma urina, é mais fácil de identificar drogas, né, então não é necessariamente aquela substância que matou por overdose ou por envenenamento, mas é uma substância que está relacionada ao crime, né? Então eu encontro uma cocaína, uma maconha, essas coisas, né? Uma anfetamina, etc. E aí a gente faz as escolhas do material e pensando no que eu vou também pesquisar, né? Uma morte por asfixia, a gente trabalha com uma amostra de urina. Quando eu tenho uma causa que ela está meio que indeterminada, assim, então a gente abre mais o leque, eu levo lá para o uso de uma urina, um sangue, um fígado, o estômago, então aí eu sei onde foi absorvido, né, no estômago, onde foi metabolizado, está no fígado, onde está circulante, está no sangue, e onde foi excretado, está na urina. Então, a gente vai trabalhando os materiais de acordo com o que se quer buscar e onde. Né? Uma outra forma de pensar também aqui, o que eu preciso para poder fazer uma coleta adequada. Né? Então, essa é uma atividade que é feita pelo médico legista, mas ele precisa de fazer isso de uma forma muito bem estruturada, porque se eu não utilizo o conservante adequado, se eu não preservo a amostra de uma forma adequada, é o que a gente chama de etapa pré-analítica, eu acabo perdendo o fim da meada. Então, não adianta eu ter lá um investimento de R$1 milhão, R$1,5 milhão num equipamento, um cromatógrafo, com pessoa extremamente qualificada para operar e fazer a análise da substância, né, a fazer a parte analítica do ensaio, se a fase que antecede a fase pré-analítica, ela não se constituiu de forma segura, de forma concreta, de forma bem estruturada. Né? Então, é preciso identificar muito bem o que colher, como conservar, como identificar, atentar às diversas formas e locais para se coletar. Né? Então, pensar numa amostra de sangue, por exemplo, eu vou obter um sangue de um cadáver, como obter o sangue daquele cadáver? Eu vou obter o sangue daquele cadáver na cavidade abdominal de um cadáver? Não, de forma alguma. Então, eu tenho que pensar como? Numa artéria femoral, vou ter que pensar numa coleta na veia subclávica ou na câmara cardíaca. Então, para eu não ter uma contaminação de substâncias, né? Então, todo esse cuidado ele tem que ser observado. E são técnicas, treinamentos que devem ser muito consistentes para poder atingir o objetivo final lá na análise, né? A formatação de um laudo onde eu possa com segurança dizer que existe a presença ou a ausência daquela substância naquela amostra. Bom, rotineiramente também a gente faz aqui uma escolha, né, de acordo com o que eu quero, com o que eu tenho, né, e aí qual o material que eu vou usar. De novo, o que eu tenho uma morte empregada por arma de fogo, eu utilizo uma urina, e aí eu vou pesquisar algumas substâncias lá, umas anfetaminas, barbitúricos, cocaína, maconha, então, né, êxtase, né, que é o MDMA, as anfetaminas. Então, a gente vai buscando mais ou menos essas coisas que estão muito relacionadas ao que está dentro desse crime, mais especificamente, além, inclusive, da dosagem de etanol. Né? Quando eu tenho uma causa, vamos levar mais lá para o fundo, assim, quando eu tenho uma causa que é mais indeterminada, então, além de pesquisar todos esses medicamentos, essas coisas, a gente também pesquisa no sangue, uma cocaína, fármacos, né, medicamentos, e em víscera, aí eu vou levar, inclusive, para praguicidas, para carbamatos fosforados, etc. Né? Então, a gente vai abrindo o leque cada vez mais quando eu não tenho uma causa, assim, não tenho um histórico, né, da investigação. Então, por isso é importante esse papel integrado da polícia, né, das forças de segurança, tramitando as informações entre o que obteve de forma de perícia
subjetiva, a prova subjetiva, né, da investigação, junto com a prova objetiva, a prova científica. Então, eu preciso das informações para a gente poder tentar ser mais assertivo possível, né? E aí eu chegar naquilo que eu quero. Então, saber que havia um pó, uma planta, ou na hora que eu abrir um estômago, eu vou ver aquela suspeita daquela substância, e aí a gente vai dando um direcionamento, tanto de acordo com as informações, quanto com a técnica mais especificamente, né? Então, pensar em medicamentos, pensar em drogas, pensar em substâncias voláteis. Então, tudo isso a gente tem que, além do arcabouço de conhecimento e da técnica disponível, também a informação é muito importante, né? Então, vocês veem nas imagens, são coisas que às vezes a gente, no dia a dia, a gente encontra, né? Dentro do estômago, dentro da forma como se apresenta o fígado, ou o próprio sangue, etc. Né? E aí, com isso, a gente vai criando um raciocínio, né? Eu pego umas vísceras, por exemplo, e começo a pensar nela, o que eu faço, como é que eu resolvo, eu recebo esse material, a gente confere, a gente identifica, faz os registros que eu tenho que fazer, começo a levantar os históricos e pensar nas suspeitas, e aí, a partir disso, eu vou trabalhar a forma como eu vou extrair. Então, eu posso ter um extrato em pH ácido, um extrato em pH neutro, um extrato em pH básico, eu posso usar clorofórmio, eu posso usar éter, eu posso usar uma mistura de éter e clorofórmio, tudo isso pensando mais especificamente na substância, né? Então, quando eu tenho um material biológico, eu vou ter que trabalhar esse material biológico de forma a pensar no que eu quero buscar e como que eu vou fazer para obter isso, né? Então, eu tenho que pensar na solubilidade das substâncias, no pKa das substâncias, como que eu vou depois analisar essas substâncias, se eu vou usar uma espectrometria, ou se eu vou usar um cromatógrafo, como é que vai ser essa história inteira. E, então, eu vou partir depois para essa parte mais analítica, dentro de uma suspeita que eu tenho, né? Posso usar até uma cromatografia em camada delgada, por exemplo, posso usar um cromatógrafo líquido, posso usar um cromatógrafo gasoso com detector FID ou não, né, para voláteis, ou posso usar um cromatógrafo com single quadrupolo ou com triplo quadrupolo. Então, eu vou trabalhar nas sensibilidades das análises. Então, todo esse arcabouço e essa rede de articulação você vai construindo de acordo com cada caso, né, a gente tem uma rotina mais ou menos estabelecida, mas cada caso ele te mexe de forma a você criar esses raciocínios e buscar aquilo que você quer. Isso serve também para o sangue, da mesma forma, né? A gente recebe, identifica, começa a pensar numa extração para o sangue. Hoje a gente usa, dentro do laboratório, nós já trabalhamos com uma extração dessas amostras de urina, de sangue, por exemplo, uma forma de extração líquido-líquido, e hoje em dia a gente utiliza colunas de extração, sabe? E aí a gente obtém extratos muito mais bem elaborados, extratos mais limpos, porque a gente também começou a melhorar muito a parte mais analítica. Então, hoje eu faço muito pouco uso de quase zero de uma metodologia que é boa, mas que é muito pouco sensível, que é de cromatografia em camada delgada. A gente já usou muito, hoje não, hoje eu uso muito cromatografia gasosa com espectrometria de massa, líquida com espectrometria de massa, né, LCM, SMS, tandem, cromatografia gasosa com detector FID. Então, hoje a gente já usa metodologias analíticas mais sensíveis, mais específicas para a substância que a gente busca, com um grau de complexidade que vem a cada dia aumentando mais e mais. Né? Então, para vocês terem ideia aqui do arcabouço de coisas que a gente tem, né, dentro do laboratório de toxicologia, de um nível de investimento aí da casa dos R$300 mil, aí, um cromatógrafo gasoso com detector FID,
A gente utiliza essa metodologia para fazer as pesquisas de substâncias voláteis, que está muito na moda. Então, eu acho que é uma coisa de fácil acesso, de custo baixo, de pouca preocupação da sociedade com relação a isso, né, que são solventes. Então, as colas, sapateiro, molecada hoje em dia anda pela rua fora, tudo fazendo uso desse tipo de droga. E, às vezes, quando associa-se isso ao uso de cocaína, ao uso de álcool, o nível de estresse aumenta muito, isso pode ser e é fatal. A gente tem visto cada vez mais casos de morte relacionada ao uso de triclorocompostos dentro do laboratório, né? E a vedete da situação também, que é o etanol, né? Os casos de trânsito, muito embora as leis tenham sido cada vez mais duras com relação a isso, né? A lei seca, mas a prevalência muito grande ainda nos crimes mais violentos da positividade para o etanol. Então, a gente utiliza essa metodologia, né? Aqui a gente tem também lá, eu tenho 2 equipamentos desse tipo aí, que é um cromatógrafo com espectrômetro de massa, do tipo single quadrupolo. Então, é um equipamento de investimento da casa de R$ 500.000, ou às vezes até um pouco mais, que faz com que a gente utilize essa metodologia, né? Uma metodologia que a gente utiliza para poder fazer uma separação de moléculas, né? Você faz uma injeção, ela é submetida a um forno, e esse seu extrato vai passar por uma coluna, e aí você vai fazer uma separação de substâncias, e lá na frente você faz uma corrida de 20, 30, 50 minutos, dependendo do seu material, né? Se é víscera, se é sangue, se é urina, e do que você está buscando. As metodologias são todas padronizadas para isso, validadas, inclusive, né? com padrões. E aí você, à frente, tem um detector que vai fazendo a detecção de determinada substância, e tem um espectro, né, de massas dessa substância, que é submetido, a gente utiliza softwares que submete a um banco de dados de substâncias. A gente tem diversos bancos de dados, né, SWG Drug, a NIST, etc. E aí é capaz de identificar mais de 50.000 substâncias, né? Então, mas aí você tem que dar uma peneirada no que tem de interesse médico legal. Então, esses são tem 2 desses tipos de equipamentos, são os cromatógrafos com espectro de massas do tipo símbolo quadrupolo, que tem uma boa sensibilidade, uma excelente especificidade, e que é o nosso equipamento de triagem para todas as substâncias. Quando eu tenho uma substância que a gente vai precisar fazer até uma análise quantitativa, com um nível maior de sensibilidade, e aí, inclusive, o nível de investimento também, né, já vai para a casa de 1 milhão, aí a gente tem um cromatógrafo gasoso também, com espectrômetro de massa, mas do tipo triplo quadrupolo, aumenta muito a sensibilidade, e é utilizado mais nas análises mais quantitativas das nossas substâncias, né? Tem também, aí vai depender do tipo de substância. Quando eu tenho uma substância que às vezes ela se decompõe aqui na cromatografia a gás, eu não consigo detectar tão bem, então aí eu vou ter que lançar a mão de uma outra forma de pensar a análise, né? Então a gente lança a mão de uma cromatografia líquida, que também tem o seu espectrômetro de massa, mas diferente do cromatógrafo gasoso, que é usado inclusive como triagem, e esse aqui eu não consigo usar muito como triagem. Até dá, mas não dá, eu tenho que ser mais assertivo. Então, eu tenho que fazer as transições, estabelecer os tempos de retenção, e aí eu vou especificamente dentro de determinada substância, tanto para fazer análise quantitativa quanto qualitativa, né? Então, eu preciso injetar os padrões, entender as transições e os tempos de retenções para poder falar se essa substância é tal, substância de acordo com a metodologia que a gente empregou aqui. E é uma metodologia excepcional, de uma sensibilidade, uma especificidade magnífica, e aí também, lógico, relacionado a isso, o seu investimento, né, da casa de R$ 1 milhão, R$ 1.200.000 de reais. E a gente tem um desse equipamento no Instituto. Bom,
A espectrometria de massas, né, talvez alvo de muito interesse dos senhores, é uma técnica analítica poderosa, né, que serve para identificar compostos e também quantificá-los, e de acordo com a sua estrutura, a sua propriedade, a sua solubilidade, a sua pKa, e aí você consegue lançar a mão desse material. Né? É uma metodologia muito valiosa para essas áreas do uso químico, biológico, farmacêutico, para a identificação de substância, identificação e dosagem de substância. Ele tem o poder de detectar, identificar o uso até de esteroides em atletas, não é muito o nosso caso lá, né? Muito embora algumas vezes acontece de ter um caso relacionado, né, ao uso excessivo desse tipo de coisa, que leva a óbito. Então, basicamente, nesses casos mais específicos, a gente lida com isso, mas é uma metodologia que também é muito usada nos controles de doping, né? Fora do nosso âmbito aqui, é uma toxicologia mais esportiva. Bom, serve para determinar a composição de espécies moleculares encontradas que estão no espaço, verificar idoneidade de alimentos, monitorar a reação química, e aí diversas aplicações para isso. Né? Identificar a estrutura de biomoléculas, fazer, inclusive, análise forense, que é o nosso caso aqui, análise de poluente ambiental. Então, é de muito amplo espectro de utilização a espectrometria de massas. Né? É uma metodologia muito bacana. Bom, voltando, regredindo um pouquinho mais aqui, a gente também tem dentro do laboratório, que eu já disse para vocês aqui hoje, a parte de extração nossa. Então, assim, é importante eu cuidar muito bem da minha etapa analítica, como, né, vocês viram aqui os investimentos altos aí, que são feitos aí no espectro de massa, mas é importante também eu cuidar da minha fase pré-analítica. Então, as identificações, as coletas, etc. E na hora que eu vou entrar para dentro do laboratório, é uma parte que já é da parte analítica, né, que é a parte de extração. A etapa analítica, que é a parte de extração que está dentro da etapa analítica, ela é também de fundamental importância. Então, há algum tempo, nós utilizávamos muito as extrações de líquido, e hoje a gente já virou a chave e nós utilizamos umas colunas de extração, e isso melhora absurdamente o nosso processo de extração. Eu reduzo a necessidade de volume, melhora a qualidade do extrato, e eu tenho que pensar, logicamente, no extrato mais limpo, porque agora eu vou jogar para dentro de um cromatógrafo, senão eu começo a ferrar com colunas, estragar muito o cromatógrafo, né? Então, a gente foi alvo nosso também dentro do laboratório de fazer essa melhoria na parte de extração também dos analíticos. A gente tem, inclusive, um sistema automatizado para poder fazer a extração. Ele utiliza a metodologia da extração por coluna, a SPE, né, a coluna em fase sólida, mas de uma forma automatizada. Então, eu pego aqui uma amostra, ele já pipeta, já injeta direto na coluna de extração, todo feito por um programa de computador, e depois eu já obtenho os extratos já colocados nos vials que vão para os equipamentos. Né? Então, um investimento importante aqui também, mas que ajuda muito, porque você deixa isso overnight, operando, né? Então você tem um alto ganho de confiabilidade, porque aí você não tem muita interferência de operador, a eficiência do processo. Então, tudo isso são investimentos e coisas que são interessantes para serem feitas nessa parte de análise. Aí os diversos tipos de equipamentos a gente tem que usar a mão, lançar a mão, né? Banhos de ultrassom, purificadores de água. Então, o nível de água, né? A qualidade de água dentro do laboratório é algo assim, importantíssimo, tão quanto um espectrômetro de massas, caríssimo, né? Então, capelas de exaustão, a gente tem que ter muita preocupação em cada etapa de preparo dos extratos, da própria extração.
né, tanto para não contaminar os extratos, mas também para não contaminar o meio ambiente, né? Agitadores, centrífugas, secador de amostra, essa é uma coisa interessante também que a gente consegue, a partir do momento que eu obtenho um extrato, né, eu tenho lá 1 ml de extrato, 500 microlitros de extrato, e eu vou reduzir esse volume, né, para jogá-lo para o nosso cromatógrafo, né? Então, vou usar lá 100 microlitros. Então, a gente lança a mão desses equipamentos aqui, equipamentos parece bobo, assim, mas que melhora muito a eficiência da gente, reduz muito a necessidade de amostra e aí também reduz o volume de extrato, né? Então, assim, a gente consegue, de uma forma muito eficiente, pesquisar muita coisa utilizando atualmente um volume pequeno de amostra, né? E, em algumas situações, custa encontrar 10 ml de sangue no corpo. Então, isso é algo fundamental, né? Balanças analíticas, as etapas de pré-análise, quando a gente ainda está preparando e armazenando até eu juntar uma batelada para poder fazer, eu tenho que manter isso sempre em temperaturas, né, de menos 20 graus, então, freezer, câmara fria, tudo a gente conta com isso dentro do laboratório, estufas. Aqui uma coisa um equipamento que eu gosto tanto quanto dos cromatógrafos, né, que é a lavadora de vidraria, nada mais é do que uma máquina de lavar louça extremamente sofisticada, até os princípios são muito parecidos com isso, mas uma máquina, nesse caso, uma máquina de origem alemã, se não me engano, e melhora muito, sabe, a etapa de contaminação cruzada. Se eu estou trabalhando com equipamento que eu consigo detectar lá micrograma de substância, ppm de substância, então, assim, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com a lavagem da minha vidraria. Então, é um equipamento que faz uma lavagem industrial muito eficiente em nossos beckers, nossos vials, né, para durante a minha etapa de extração, durante o que precede a fase analítica lá nos equipamentos, a gente está de forma segura trabalhando com a vidraria dentro do laboratório. E um dos motivos, inclusive, da gente, assim, organizacionalmente, não trabalhar junto a parte de química legal, onde faz a análise das drogas brutas, né? E a toxicologia forense, que trabalha com as vísceras, com os metabólitos, com quantidades muito pequenas, inclusive para a gente tentar evitar um pouquinho de contaminação cruzada, sabe? O ideal de trabalhar junto, de manter, você reduz custos com equipamento, com gente, melhora a eficiência e tudo, mas dentro desse junto você tem que ter áreas específicas para você trabalhar. A parte de química legal, que trabalha com muita droga bruta, com altos teores da substância, e a parte de amostras biológicas, que as quantidades são muito pequenas, e às vezes só metabólitos, senão você começa, seus exames começam a dar tudo positivo para cocaína na amostra de sangue. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aí, isso é algo importantíssimo, essa etapa de lavagem, de vidraria, etc. Na parte de anatomia patológica, a gente tem banho-marias histológicos mais sofisticados hoje em dia, né, com controle de temperaturas bem estabelecidos. Micrótomo, que a gente consegue fazer cortes em lâminas bem interessantes, cortes histológicos, uma inclusão da parafina bem bacana. Coradores de lâmina, central de inclusão histológica, tudo isso equipamentos que a gente lança a mão hoje dentro do laboratório, das divisões de laboratório, anatomia patológica, toxicologia, para processarem esses exames, né? Tudo aí investimentos aí, importantes. E dentro do próprio Instituto Médico Legal também, como isso impacta hoje em dia a necessidade de tecnologia, né? Esse avanço tecnológico ele vai se permeando, as coisas vão se tornando mais viáveis, os equipamentos. Então, hoje a gente tem
uma série de equipamentos que eram impensáveis, né? Raio-X digitalizado, antes você ficava trabalhando com equipamento de raio-x usando filmes, hoje em dia não, tudo digital. Hoje a gente tem um flat scan, um scanner dentro da sala de necrópsia, que a gente passa um corpo por esse scanner, é igual o que a gente vê em aeroportos aí, né? Então eu consigo identificar se há presença ou não de projeto de arma de fogo ou de algum metal nesse corpo. Então isso já melhora demais a qualidade da necrópsia, investimento aí de R$1.200.000. Hoje em dia a gente faz necrópsia usando tomógrafo, né? Então a gente tem equipamentos de tomógrafo, eu faço uma tomografia antes, no caso mais emblemático, mais complicado, então eu ponho o cadáver no tomógrafo e faz uma análise completa, né? Você pega, assim, às vezes é tão difícil, você pega um caso que está muito carbonizado, muito já em estado de putrefação, é difícil de você fazer uma necrópsia de qualidade, então a gente faz a necrópsia virtual, né? Que é através do tomógrafo, aí você tem qualidade de informação muito boa, você consegue trabalhar até trajeto de projeto de arma de fogo com um equipamento desse tipo, né? E com uma boa habilidade de quem está operando também, obviamente. Então, basicamente isso, né? A gente tem, assim, situações que envolvem o nosso caso. Se tem uma morte suspeita de um investigador de polícia que por envenenamento, então você fala assim, gente, mas o que aconteceu com esse rapaz? Então, o cara é investigador de polícia, e aí uma suspeita de que alguém envenenou e tudo, ele vai, você faz uma necrópsia que não está muito bem claro, mas ele foi atendido antes numa área, numa área de pronto atendimento, né, num pronto-socorro. A gente vai lá, busca o lavado gástrico, faz aquela análise e depois você encontra um praguicida, aldicarb, muito comum, o veneno de rato, aí, conhecido aí como chumbinho, né? Então, você tem casos bem emblemáticos em que esse papel da investigação, da busca, do que quer e como fazer, ou seja, não foi nem na necrópsia que eu consegui achar o que eu precisava, mas lá num lavado gástrico que foi coletado lá na unidade de pronto-atendimento que a pessoa foi atendida. Então, aí você consegue estabelecer uma causa da morte daquela pessoa, né? Às vezes, a pessoa idosa, né, e que você vê lá um traumatismo crânioencefálico, ou foi uma overdose. Na hora que você vai fazer uma dosagem da cocaína, você vai ver que aquilo estava em níveis letais, ou seja, a pessoa teve uma intoxicação por cocaína, teve um mal súbito e acabou caindo e tendo um traumatismo craniano, ou seja, o que determinou a morte da pessoa não foi o traumatismo, mas sim a overdose, né? Casos de um adolescente atropelado, em que na hora que você vai buscar informação, o adolescente tinha maconha na urina, mas quando você vai ver o histórico do adolescente, o adolescente de 13, 14 anos, quando você vai ver um menino muito problemático de escola, brigando com o pai, com a mãe, agredindo, uma ficha policial já extensa. E aí, quando você vai analisar também, fala, puxa vida, e agora? Quem foi o motorista que atropelou esse cara? Você vai analisar, ver as informações do motorista e tal, é um motorista relacionado ao tráfico de drogas, ou seja, é um crime de queima de arquivos, né? Uma briga entre talvez um usuário, o garoto usuário, e o traficante de droga querendo matar o garoto. Então, você vai fazendo achados e vai tecendo uma história que aquilo vai construir uma coisa que, sem os achados, você não construiria nunca, né? Hora nenhuma. A gente tem casos de um casal de jovens, né? Até um estudante de medicina, um outro de engenharia, na região de Serra, aqui na região de Minas Gerais, perto da Belo Horizonte, e numa noite mais fria, então entraram para dentro da pousada, tomaram um vinho, e amanheceram os dois mortos na pousada. E a gente foi analisar, investigando na área de local, uma lareira, né, uma combustão incompleta do material que eles colocaram dentro da lareira,
não sei se a lareira, não me lembro, que estava era falha de construção, nem era entupimento, não, tinha uma falha de construção, e aí acabou impregnando todo o quarto com isso, eles tinham bebido, então acabaram dormindo e acabaram se intoxicando por isso e amanheceram mortos num quarto de pousada. Então, isso é uma substância volátil, né? Um monóxido de carbono que foi encontrado. Então, a gente vai construindo coisas dentro do laboratório, vai construindo histórias que fazem com que a gente chegue a dar subsídio à justiça e de forma concreta, de forma objetiva, de forma científica, através dos laudos, construindo todo esse raciocínio, usando tecnologia para isso. E isso vai sendo construído, né, investimento em equipamentos desse naipe, e equipamentos caros desse jeito também não são operados por robôs, então são operados por pessoas, então é um investimento muito grande também em pessoas com muita qualificação. Nós temos peritos com doutorados, com mestrado, diversos deles, um com mais de uma graduação, uns farmacêutico e médico, outro farmacêutico e químico. Então, é um arcabouço de conhecimento e de tecnologia grande e que nos traz bons resultados, não só do ponto de vista de identificação dos crimes, até do ponto de vista científico, né? A gente participando aí de um programa da ONU que internacionalmente faz um exercício colaborativo aí entre laboratórios forenses, e a gente tem tido uma assertividade aí de 100% nas substâncias que são enviadas. Eles nos enviam amostras, a gente analisa e manda os resultados, e a gente tem tido uma assertividade de 100% aí no programa. Então, isso é muito gratificante, né, em saber que está produzindo uma informação científica para a sociedade, para a justiça, e de forma consistente, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos abrir aí a questões, se eu puder ajudá-los em mais alguma outra coisa. É bem por aí. Show de bola, realmente uma área muito abrangente e muito interessante, né? Com certeza tem que aprender muita coisa e sempre está aprendendo, né? Vocês desculpem de falar muito rápido, né? É muita informação, mas eu me preocupei de dar bastante informação para vocês, de uma forma mais rápida. E depois, em detalhes, a gente entra em detalhes mais especificamente, né? Com certeza. Muito obrigado, Silberto. Acho que agora a gente pode abrir as perguntas, pode ser? Pode. Já tem algumas aqui no chat. O pessoal também que não quiser escrever a pergunta, se sentir à vontade, quiser, pode levantar a mãozinha ali e abrir o microfone. Levantar a mãozinha que daí eu chamo, abre o microfone e pode falar. Então, aqui a Júlia está perguntando: qual a média de tempo que uma pessoa leva para passar no concurso para ser perito criminal? Bom, aqui no estado de Minas Gerais é assim, a gente não tem um concurso específico por área, né? Então, os editais têm sido feitos como todos generalistas. Obviamente, na hora que as pessoas são aprovadas, aí, depois de aprovado no concurso, ela vai para a academia de polícia, então vai cursar a academia de polícia. Então, tem que fazer um curso. O curso, normalmente, em torno de 6 meses, às vezes estende um pouco mais, e que ela vai ser treinada nas diversas áreas da perícia, aquelas todas que eu relacionei ali, documentoscopia, engenharia, vai falar da estrutura da polícia, da justiça, vai falar de toxicologia, de um tanto de coisa. Porque o que acontece? Na hora que a pessoa entra, ela vai para a academia, aprende essas perícias de uma maneira geral, porque depois, inicialmente, elas são designadas, depois de realizarem o curso dentro da academia, o perito tem que fazer uma prova ao final e ser aprovado nesse curso, e depois de aprovado nesse curso, o governador vai conferir a eles a fé pública, né? vai nomeá-los perito oficial do Estado. E após essa nomeação, o chefe de polícia, em conjunto com o superintendente de polícia técnico científica,
designa essa pessoa. Então, normalmente, o que tem sido feito nos últimos anos é designar as pessoas para o interior do estado, onde eles vão ser uma espécie de clínico geral. Então, vão fazer crimes contra a vida lá no local de crime, vai fazer crime, os básicos de balística ou de detecção de drogas em local de crime, né? Então, é o mais clínico geral, assim. E as perícias especializadas estão em Belo Horizonte, né, nos 2 laboratórios, tanto lá da criminalística quanto no Instituto Médico Legal. Aí as coisas mais específicas são remetidas para esses 2 institutos. Bom, aí, de acordo com o andamento dessas pessoas na carreira, que um demonstra mais ou menos, né, a habilidade com aquilo, então, assim, aí você tem um engenheiro que está lá no interior do estado, mas o cara tem mestrado, doutorado, o cara é bom de engenharia civil, etc. E a seção está precisando de algum aqui que vá ter esse tipo de conhecimento. Então, o superintendente de polícia vai organizando essas pessoas de acordo com o arcabouço de conhecimento, né? Então, dentro do laboratório, especificamente, o laboratório de toxicologia, lá no IML, nós temos farmacêuticos, nós temos químicos e um que é farmacêutico e médico. Normalmente é farmacêutico e químicos. Por que é isso? Porque são profissionais que estão com um arcabouço de conhecimento, que estão muito mais relacionados com o tipo de pesquisa que a gente fez, que eu procurei mostrar para vocês aqui. Lá na criminalística, que lida mais com a droga bruta, aí já tem engenheiro químico, tem muito químico, tem farmacêutico também, de pessoas que também têm essa habilidade da analítica, né, da química analítica, da química instrumental. Tem o laboratório de biologia legal, que tem biólogos, tem farmacêuticos, tem acho que um médico lá também, especificamente nisso, que vão trabalhar nas amostras de biologia legal, de DNA. Então, de acordo com o arcabouço de conhecimento. E aí a polícia vai organizando isso, vai fazendo esse gerenciamento dos recursos humanos de forma a aproveitar isso de uma melhor forma possível na construção das perícias, né? Foi claro? Respondi assim. O tempo, então, de formação vai demorar até chegar lá naquele ponto específico que a pessoa tem uma vontade, né, mais explícita em cima daquilo. Tem que começar primeiro pela graduação na universidade, terminando a graduação, aí se esforçar para tentar passar no concurso, né? E aí, depois disso, cada estado tem uma forma de trabalhar um pouco diferente, mas normalmente é bem nessa estrutura mesmo, né? Entra como generalista e depois vai demonstrando as suas aptidões e aí vai sendo relocado mais especificamente para a área de atuação. Certo. A Luana perguntou aqui se o perito pode mudar de área com o tempo. Por exemplo, estando o perito que trabalha no laboratório, passar aí ao local do crime. Sim, sim. O inverso também acontece, igual isso que você está citando aí. Eu tinha até um farmacêutico que trabalhava comigo no laboratório de toxicologia, ele veio do interior, ele fazia essa clínica geral aí, fazia, né, todos os locais de crime, fazia eficiência de arma, de fogo, fazia local de homicídio, local de arrombamento, então ele fazia tudo isso, foi treinado para fazer tudo isso, e fazia isso no interior do estado. Quando ele veio para Belo Horizonte, passado um tempo, foi trabalhar comigo no laboratório. E aí ficou por lá, não sei, um ano e meio, e depois quis fazer um intercâmbio com outro perito que estava lá em crimes contra a vida, porque ele, de fato, apesar de ser farmacêutico, de começar até já demonstrar conhecimento na área, na aplicação, ele já quis ir para crimes contra a pessoa, né, para crimes contra a vida. Ele gosta de local de crime e está até hoje trabalhando em local de crime. Gosta de fazer esse tipo de perícia, né? É uma perícia que você tem que fazer uma amarração, identificar todo o local, desenhar a dinâmica que foi daquele crime, né? Então, assim, é muito mais. Não precisa de uma aptidão específica. Obviamente, as pessoas da área de saúde têm mais tranquilidade para lidar com sangue, com morte, com corpo, né? Mas tem outros profissionais que não necessariamente da área de saúde
também gostam disso, de entender a dinâmica do crime e de atuar nessas áreas mais especificamente, né? Entendido. Essa é uma área que aparece bastante em filme, né? Tipo, Muito. Aham. Desperta muito interesse, né? E é muito interessante mesmo, porque de acordo com a dinâmica do crime, né, você consegue identificar e ver o que aconteceu. Às vezes pode parecer que uma criança caiu lá de cima lá do apartamento, sei o quê, mas depois, na hora que você vai construir a dinâmica e vendo e coletando informações objetivas na área lá, você vai ver que ela não caiu, não foi um acidente, foi um homicídio, foi jogada, né? Então, falando aqui uma coisa que é um crime também nacionalmente conhecido aí, né, da menina Nardoni. Então, tudo isso é construído com conhecimento, com observação, com técnica, com ciência, né? Por isso que é uma área da superintendência da polícia, que é a superintendência de polícia técnica e científica, né? Com base científica que se constrói o laudo científico. O outro lado da polícia, que é da investigação, que o investigador vai, colhe a informação, aí já é a prova subjetiva. E nem sempre nós conseguimos uma prova técnica material, né? Então, mas essa é mais robusta para a ciência, para a justiça. Certo. A Jamile perguntou aqui, você acho que já acabou comentando um pouco sobre isso. O que exigem na formação para poder entrar nesse ramo? Se é só formado em química ou o que mais que precisa ter? Não, especificamente para essas áreas da toxicologia, né? Então, essas áreas mais específicas estão relacionadas à química analítica instrumental, da toxicologia forense, até um pouquinho mais também de farmacologia e tudo. Mas, muito embora tem lá no laboratório, a gente trabalhando com a gente uma pessoa que é só química. Então, é muito boa de análise química, análise instrumental. E aí, as dificuldades que ela tem de entendimento assim, de metabolismo, de material biológico, de biotransformação, etc., a gente vai conversando, vai ajudando a criar o raciocínio, mas a parte analítica ela faz bem. Então, aí cada um vai construindo e vai colaborando de acordo com o seu arcabouço de conhecimento e que detém daquela informação mais precisa e mais importante para a construção do laudo, né? Na engenharia legal, eu, por exemplo, não tenho nada de engenharia, não adianta eu dizer lá que o prédio desabou porque é falha de estrutura ou porque pegou fogo, não sei nada disso. Então, não adiantaria eu trabalhar numa área dessa, né? Certo. Agora a gente tem a última perguntinha, que é da Mariane. Em questão a vítimas de incêndios, como é feito o reconhecimento dos corpos carbonizados? Tanto no reconhecimento da identidade, como na cena do acidente. Isso é muito interessante. Um conhecido meu aqui de uma cidade do interior aqui do estado, aqui, duas pessoas que trabalhavam com ele há 30 anos, tiveram um acidente de automóvel e o carro pegou fogo e os dois morreram, extremamente carbonizados. Então, foram para o IML, apesar de ter sido na região do interior do estado, foram para o IML. Então, foi feito a necrópsia. A primeira coisa que se fez foi a tomografia, passar pelo tomógrafo, que com o tomógrafo você consegue ver uma série de imagens, assim, você consegue ver fraturas nos ossos que eram antigas, detalhes da arcada dentária e etc., que você não consegue ver se numa necrópsia normal, né? Obviamente. Então, faz-se uma passagem por essa tomografia computadorizada, mas o primeiro alvo nosso de tentar identificar a pessoa, nós estamos falando da identificação civil, né? A identificação que é importante, para eu dizer que foi o Vinícius que morreu ali, que era ele que estava ali deitado naquela mesa de necrópsia ali, né, Vinícius? Então, a primeira coisa que a gente lança a mão são das impressões digitais, é uma forma muito eficiente, barata e rápida para se poder fazer isso. No evento de Brumadinho, a gente identificou muitos cadáveres usando as impressões digitais, né? Quando eu não consigo fazer com a impressão digital,
às vezes a pessoa, os registros não estão muito bons, ou então, no caso desse queimado, por exemplo, estava muito, muito estragada as impressões digitais, então você não consegue colher fragmentos tão bacanas assim, para poder fazer identificação digital. Eu lanço mão de uma segunda forma, que é a identificação por arcada dentária, né? Desses duas pessoas tinha documentação, o dentista tinha documentação dele, de radiografias e tudo. Então, assim, com o que os dentistas acharam, encontraram de sinais na arcada dentária, com a documentação que o dentista que atendia essa pessoa enviou para a gente, identificou prontamente essa pessoa. O segundo não tinha absolutamente nenhuma documentação. E ele tinha ele tinha implante dentário, ele tinha uma fratura no ombro, que ele foi operado por um ortopedista há muito tempo, mas era um senhorzinho muito assim do interior, da roça mesmo, aquele pessoal muito humilde, que não tinha documentação nenhuma, o dentista que atendeu de sistema público, sem nenhum registro, então não conseguiu fazer. Terceira forma de fazer, já tinha feito isso, né, a primeira tentativa com a impressão digital, a segunda dos dentistas, então não conseguiu nenhuma dessas. Colhemos material, de fragmento do coração, do tecido do coração, coletor dele, e convocamos familiares, o filho e 2 irmãos, que coletou sangue, e aí a gente enviou essas amostras para o DNA. Então, fez um estudo de comparação, e aí, no estudo de comparação do DNA, você identifica que aquela pessoa está relacionada ao filho, né, descendente, e aos irmãos. E aí você identifica civilmente a pessoa. Então, começando por uma identificação das digitais, que é barato, rápido, fácil não, né? Eficiente. Não conseguindo, a gente normalmente tenta com o pessoal da odontologia legal, comparando sinais encontrados na arcada dentária com o que há de documentação de dentistas que atenderam essas pessoas, e se não conseguir, aí vai para o DNA, que é uma técnica que já é mais cara um pouquinho, então, mas muito eficiente também, mas é demorado, porque você tem que extrair os materiais, os DNAs, fazer o processo todo de comparação do DNA das pessoas, né? Mas, ao final, demorou mais ou menos um mês, acabou que conseguiu identificar também o sorrisinho. Ok. Eu vou pedir para a Gabi disponibilizar o link para o feedback ali, e acho que a Sara levantou a mão para fazer a pergunta. Sinta-se à vontade. Certo. Olá, boa noite, Silberto, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Então, a pergunta que eu quero fazer é mais com relação, para entender um pouco mais de como que acontece o processo de análise com relação aos casos de estupro, por exemplo, principalmente hoje, que tem sido muito falado, né, principalmente por causa de alguns casos na mídia, mas eu queria saber quais são as maiores dificuldades ou empecilhos que são encontrados para a realização para realização dos laudos, tipo, nesses casos, assim, para a realização das análises dos exames feitos em casos como esse. Casos de estupro? De estupro, isso. Tá. Fora o corpo de delito que tem. Quero saber mais, tipo, das maiores dificuldades para a realização desses exames. Sim. Então, vamos lá. Olha que interessante. Tem uma preocupação muito grande hoje em dia dos crimes com feminicídio, os casos de estupro, né? Estupro é violação de vulnerável, então não necessariamente de mulher, mas às vezes também de homens, de adolescentes, né? Um crime bem tipificado assim no Código. Então, tem dentro do Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos uma área de sexologia forense para atender essas pessoas, essas vítimas, né? E também essas vítimas são atendidas também nos hospitais, então a gente tem contato com os hospitais que também atendem essas vítimas. No atendimento dessa vítima, então, tanto no hospital quanto no IML, a pessoa faz um exame clínico, né? E depois é coletado um material do material biológico dessa vítima, né?
seja uma secreção vaginal, uma secreção perianal, né? Ou alguma área que suspeita de uma ejaculação, aí você também coleta naquela área específica. Bom, coletou esse material, colocado em lâmina, colocado em suave, esse material uma parte vai poder fazer uma pesquisa de espermatozoide e de antígeno prostático específico, que é uma substância que contém no esperma. A gente faz uma lâmina também de pesquisa de micro-organismos causadores de doença venérea, então eu consigo identificar se tem uma gardnerella, se tem um gonococo, etc. E esse material também, parte dele também, vai para a área de DNA. Hoje é uma coisa que a gente está começando a engatear com isso, então isso vai para a área de DNA. Recentemente, não sei se vocês viram, um programa, saiu no Fantástico, um programa do governo do Estado, do governo federal, da Senasp, né, Secretaria Nacional de Segurança Pública, investindo na coleta de material biológico, tanto de presos quanto de pessoas desaparecidas. Então, teve uma convocação grande de pessoas desaparecidas, de parentes de pessoas desaparecidas, indo coletar material. Para quê? Porque esse material tem sido tanto dos parentes de pessoas desaparecidas, quanto das vítimas de crimes sexuais. Esse material tem sido feito, as extrações de DNA, e esses materiais estão sendo colocados em bancos de dados de DNA, né? É um banco de dados nacional, inclusive. Então, a gente tem metas, inclusive, de coleta, a gente tem ido em presídio de coleta de suspeitos de pessoas que cometeram crime de estupro, então, coleta dessas pessoas, e tem coletado de diversas vítimas. Esse material está sendo extraído e está sendo jogado para dentro dos bancos. Então, assim, no futuro muito próximo, a gente vai conseguir muito rapidamente dar uma resposta assim, de quando a pessoa tiver sofrido um crime desse tipo, você já começar a linkar especificamente dentro do banco de dados com qual é o suspeito, né? Então, eu coletei um material, um esperma de uma secreção na vagina de uma pessoa vítima de um estupro, assim, e vou fazer a extração de DNA, jogar para dentro do banco de dados, então eu vou saber que aquele esperma é daquele suspeito de um crime, especificamente. Então, é o que a gente fala de dar match, né? Isso tem sido feito campanha nacional com isso é uma estratégia da Senasp com isso, então, tanto para os desaparecidos quanto para os crimes de estupros. Tem sido alvo do governo federal para remunerar as polícias, assim, dar incentivo às polícias, e com isso tem metas a serem cumpridas, e aí você tem investimento, então, cumpriu a meta, vai receber um equipamento, vai receber tal coisa, e aí tem sido feito isso nacionalmente, essa campanha. Então, um futuro muito próximo é uma má notícia, né, para quem pensa ou para quem pratica esse tipo de crime, né? Vai acabar sendo alvo mais fácil da investigação, e a gente eu espero muito, né, poder ver isso com muita alegria de conseguir a gente ter um programa nacional desse nível mesmo, como está sendo arquitetado, esse recente, de uma forma eficiente, né, de uma forma que a gente consiga identificar rapidamente uma pessoa para que ela não faça o que é muito comum nesse tipo de crime, que é a coisa em série, né? Ela não para numa primeira vítima. Então, quando isso acontecer, eu especificamente vou ficar muito feliz de ver isso acontecendo de uma forma científica e bem eficiente, para dar esse retorno para a sociedade, que eu acho que é o nosso maior papel, né, de servidor público, não só de perito, ou de legista, ou de médico, ou de delegado, ou o que for, mas de servidor público, de dar retorno para a sociedade no que tange a segurança social das pessoas. Respondido? Muito obrigada, Silvério. Também vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Eu não sabia dessa informação. Muito obrigada, agradeço. Então, sem dúvida, muito importante esse incentivo, né? Uhum.
E agora eu vou agradecer de novo ao Silberto. Obrigado pela apresentação, por responder as dúvidas.